Sobre o artigo 34 e sobre a questão dos metadados, compete-me a mim fazer aqui uma intervenção muito na esteira daquela que foi a primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas que faço acrescidamente, podendo aqui ser misturadas as funções, pela circunstância de me competir coordenar o grupo de trabalhos dos metadados que está a correr ao mesmo tempo no âmbito da primeira comissão. Precisamente porque o que trata esse grupo de trabalhos, sendo metadados, é completamente diferente do que estamos a discutir aqui neste artigo 34. E é muito importante que se faça essa pedagogia. Aliás, quero dizê-lo, e precisamente por essas funções, repito, que os partidos, de forma muito, devo dizer, positiva, acordaram em que se pudesse tentar, e efetivamente conseguiu-se, discutir ou fechar os projetos de lei no âmbito do grupo de trabalhos de metadados, na mesma altura em que na revisão constitucional estamos a discutir o artigo 34. E porquê? Precisamente para se poder fazer essa pedagogia pública da diferença entre uma matéria e a outra matéria, que por muito discutida que ela seja, parece ainda não ser clara aos olhos de toda a gente. E então qual é essa diferença? É que o artigo 34, número 4, diz o seguinte: é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Ou seja, a Constituição já prevê totalmente, dá uma permissão total, remetendo para a lei, para que no âmbito da investigação criminal os órgãos de polícia criminal possam usar dos metadados. Isto já permite. Portanto, não há nenhuma alteração à Constituição que vá permitir mais, porque esta vírgula, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal, pretende precisamente excepcionar da proibição, portanto, da inviolabilidade das comunicações, excepcionar, se o for, para a matéria de investigação criminal. O que acontece, e é preciso dizer-se isto, é que existia uma diretiva. Existe a Diretiva 2006/24/CE, que foi transposta para a Ordem Jurídica Nacional pela Lei 32 de 2008, que é chamada Lei dos Metadados, permitindo, precisamente, ou seja, fazendo aquilo que a Constituição permite, permitindo a utilização de metadados pelos órgãos de polícia criminal, pela investigação criminal. Esta lei é que foi agora, recentemente, objeto de um acórdão do Tribunal Constitucional, o 268 de 2022, portanto, é recente, que é do ano passado, e este acórdão declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral daquela lei dos metadados. Porquê? Por questões que não têm nada a ver com o que aqui vamos discutir. Esse é que é o ponto que é preciso que seja claro. Aliás, eu já fechei para aqui o livro onde tinha isso, e até era muito interessante mas eu chego lá rápido, acho eu. E até se dizia, no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é aquele que depois acaba por levar a que se tome a decisão que se tomou aqui em Portugal, dizia-se isto, e é importante que fique aqui claro. Se eu lá chegar, e se não demorar muito tempo a chegar lá, senão não vai ser fácil. Dizia-se o seguinte, vamos a ver se eu chego lá ou não. Acho que não chego. Ele está para aqui, algures, na parte relevante. Isto, dizia-se assim: os dados elencados pela diretiva, muito embora não incidam sobre o conteúdo das comunicações, são suscetíveis de permitir tirar conclusões muito precisas sobre a vida privada das pessoas cujos dados que foram conservados, como os hábitos da vida cotidiana, os lugares onde se encontram de forma permanente ou temporária, as deslocações diárias ou outras, as atividades exercidas, as relações sociais e os meios sociais frequentados. Só uma frase. Esta frase explica bem porque é que o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou inválida a diretiva e, em sequência disto, o Tribunal Constitucional veio considerar também inconstitucional a lei que estava em vigor aqui em Portugal desde 2008. O que é que isto tem a ver com o que vamos discutir? Volto a dizer, não tem a ver nada. Porquê? O ano passado, por esta altura, porque aliás já está agendada a reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, foi convocada uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna de urgência por causa da questão dos metadados. Nessa reunião, a senhora diretora dos Serviços de Informações da República Portuguesa disse o seguinte, e não foi sequer em reunião privada, porque veio veiculada em vários órgãos de comunicação social, disse o seguinte: Portugal é o único país da União Europeia em que os serviços de informações não podem usar
metadados, não têm acesso a metadados. Ou seja, para Portugal, para os serviços de informações, que não têm nada a ver com a investigação criminal, para os serviços de informações fazerem o seu trabalho, têm que recorrer, isto foi dito, aos serviços de informações espanhóis ou ingleses, que são aqueles que, no fundo, conseguem utilizar os metadados. Esta é a questão que aqui se coloca. E a questão é também clara do ponto de vista das opções políticas, porque é legítimo que se diga assim, não, eu entendo que os serviços de informações não devem ter acesso a metadados. E então, mantém-se o que está hoje em dia na Constituição. Essa não é a posição do PSD, como será a seguir melhor explicado pela senhora deputada Mónica Quintela. Essa não é a posição do PSD, será a posição de outros partidos. O ponto que aqui se discute no artigo 34 é apenas e só permitir o acesso a metadados pelos serviços de informações e não pela investigação criminal, porque pela investigação criminal já era permitido. Este esclarecimento é importante ao público em geral e até num patamar, eu diria, institucional. O Sr. Presidente da República, na cerimónia dos 40 anos do Tribunal Constitucional, disse à saída que, e cito, que este é um tema que pode ser tratado em sede de revisão constitucional e penso que há essa ideia, vamos ver se há acordo para resolver esse problema. Estas declarações devem, da nossa parte, a Assembleia da República, que no princípio da separação de poderes que vigora, felizmente, neste país, devem levar a também este esclarecimento e a necessidade e a urgência deste esclarecimento. Porque, de facto, os acórdãos que têm vindo, as sentenças que têm vindo a ser anuladas ou parcialmente anuladas, não têm que ver com aquilo que nos compete discutir aqui em sede de revisão constitucional. Porque aqui em sede de revisão constitucional nós vamos debater apenas e só se os serviços de informações devem ou não devem usar ou ter acesso a metadados. Por exemplo, o PSD diz que devem, sujeito a decisão e controlos judiciais. Mas já lá vamos a isso. Mas é só isto, se devem ou não devem. A investigação criminal já tem acesso, já tinha acesso, a Constituição já permitia que tivesse acesso, em termos que a Lei 32 de 2008, a chamada Lei dos Metadados, feita transpondo a Diretiva de 2006, /24, e que agora, sendo considerado inconstitucional, vai ter que se alterar. É o que está a ser tratado no grupo de trabalho dos metadados. É o que está lá a ser tratado. É os termos em que a investigação criminal pode ou não pode ter acesso a metadados. Não está lá a ser tratado se pode ou não pode ter acesso, porque pode. A dimensão em que pode é que lá está a ser tratado. Aqui os serviços de informações não podem de todo. E é isso que vamos debater em sede de revisão constitucional. Muito obrigado.